Boa noite, Ângelo. Boa noite. Boa noite, Carol. Tô tentando introduzir aqui o Léo. Bora lá, ver se conseguimos. Boa noite, Boa noite, Léo. Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Grande prazer te conhecer, viu? Grande prazer te conhecer. Agora o pessoal tá chegando. Guardar um tempinho, né, pessoal, enquanto o É, pessoal tá entrando na nossa e live. aí, como você foi por aí? Tu és de onde? Paraíba, interior da Paraíba. Paraí. Sim. Aqui a gente é de Belém. Belém do Pará. Ah, muito bem, muito bem. É amigo do Ângelo? Sim, 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 já de algum tempo. Da Sociedade Nilma Brasil, né? Sim, sim. Eu já inicio, né? Daqui a pouco o pessoal vai chegando, mas é um grande prazer estar nessa live contigo, precisamente porque a Sociedade Nilma foi o primeiro apostolado que travou contato com o Centro São José. Então, é muito especial, né? Falar sobre John Henry Newman, fazer essa live com vocês, é uma grande alegria para nós aqui. Pois é, Nilma sempre faz história, né? Nilma sempre Sim, tá fazendo história e a sociedade ela também tem esse fundo de levar um pouco, né, tornar um pouco conhecida a obra de John Henry Newman. É, através de nosso apostolado nas redes sociais, através das nossas publicações, né, a gente já vem fazendo um bom trabalho há bastante tempo já. Inclusive, ano passado, quando da canonização de John Henry Newman, nós tivemos aí um apostolado bem profundo aí nas redes sociais a respeito da figura do Newman, né, que é tão pouco conhecida, infelizmente, ainda aqui no Brasil. sim. Tiveram uma revista, não foi? Eu Isso, a lembro revista da que Sociedade. editaram uma revista. Sim, editaram uma revista com artigos muito bons, muito profundos, inclusive, né? Sim, sim. Nós temos Então, uma equipe de ponta, poderíamos dizer assim, né? Temos uma equipe sim, bem preparada e que cada dia está conhecendo, se aprofundando mais no pensamento do Newman, né? Queremos ser um apostolado leigo, claro, sempre submetido à hierarquia da igreja, mas com essa intenção de tornar conhecida a obra do Newman e de fazer com que os fiéis também possam adentrar nessa espiritualidade, né? Porque Newman não é apenas um cardeal, uma grande personalidade da história da Inglaterra, mas ele é também um homem de uma espiritualidade profunda que conseguiu ver bem além do seu tempo, né? Conseguiu ver bem além do seu tempo. Pensamento bem atual, bem próximo daquilo que nós vivenciamos hoje. aqui está travando um pouco. Não sei se está travando para você aí. Há Está travando um para você pouquinho. aí? Um pouquinho, né? Acredito Agora já que pode voltou ao ser algum normal. problema com a conexão. Creio que algum problema com a conexão tá causando isso. Mas qualquer coisa, se travar aí você avisa para Tudo bem, a gente dar uma pausa tudo aqui bem. e Qualquer coisa, tentar ver aqui uma tudo bem. O maneira. pessoal também avise. Tudo bem? Se travar aqui, o pessoal avise. Acho que nós podemos começar, né? Claro, claro. Sim, sim. Então, vocês podem apresentar um pouco do apostolado de vocês, a história de John Henry Newman, assim, para que nós possamos começar. O pessoal conhece, quem não conhece ainda a Sociedade Newman, né? Aquela dedicada a difundir o pensamento pensando que nós vamos comentar hoje. Puder começar a explicar um pouquinho da sociedade, como surgiu, né? Então, a Sociedade Newman, ela surge a partir da tentativa de jovens católicos que buscaram conhecer mais profundamente o pensamento do cardeal Newman e procuraram também, através desse pensamento, difundir esses ideais, né, essas ideias do Newman. Hoje a sociedade ela conta já com muita gente, né, muita gente faz parte do nosso apostolado nas redes sociais.
Pensamos também já construir futuramente uma sede própria para as conferências, para todo esse conjunto de obras que a gente pensa em realizar para difundir a obra de John Henry Newman, né? Conforme eu disse a você no começo da live, Newman ainda, infelizmente, é muito pouco conhecido no Brasil, né? Se você comparar com países, por exemplo, angloparlantes, né, como Estados Unidos, Inglaterra, Newman é bastante conhecido, mas infelizmente ainda no nosso mundo latino, Newman ainda sofre um pouco essa falta de conhecimento. E quando a gente conheceu Newman, né, o Ângelo compartilhava muito disso comigo, né, que dá para se perceber uma ligação entre aquilo que o Newman falava e aquilo que nós estamos vivendo hoje na igreja, né? Aquilo que nós vivenciamos hoje na igreja. Então, Newman ele tem uma importância ímpar para a igreja hoje, né? Bento XVI ele dava esse reconhecimento a Newman justamente porque via que várias das coisas que Newman havia pregado em vida, né, haviam se concretizado e especialmente, por exemplo, a questão do relativismo religioso, que cresceu muito, né? Uma coisa que cresce sempre mais aqui especialmente aqui no Brasil, na nossa sociedade, inclusive dentro dos ambientes de igreja. Nós também vemos em Newman um modelo, né? Newman, ele não é apenas um teólogo, mas ele é uma pessoa de uma espiritualidade profunda, que sofreu muito na sua vida como católico, né? Tanto que em 1913, Chesterton vai dizer que Newman não tinha nenhum seguidor em seu tempo, mas tem muitos no nosso, né? Justamente porque Newman, é, ele o, é, eu penso, Newman, ele é modelo do homem augusto, do homem que deseja ardentemente encontrar Deus, né? E que vive justo, aquelas disputas internas, claro, radicais, totalmente profundas, né? um homem que busca acima de tudo a verdade, né? Quando, Sim. quando o Newman, quando o Newman morre, o que foi escrito no seu caixão, né, no seu ataúde, poderíamos dizer assim, foi justamente a frase ex umbribus et imaginibus in veritatem, né? Se a gente lê essa frase com um caráter filosófico, nós vamos nos remeter, por exemplo, ao mito da caverna, né? Das sombras e das imagens na verdade, ou seja, Newman que sai do protestantismo, Newman que encontra a verdade na igreja, essa kindly light, né? essa luz amável da verdade, e que vai conseguir, através do seu esforço, do seu trabalho, não apenas a conversão de inúmeras personalidades britânicas e americanas, mas vai também conseguir dar um raio de luz dentro da própria teologia católica, no sentido não apenas apologético, mas também no próprio sentido de um ecumenismo verdadeiro, de um diálogo frutuoso, e as suas obras elas falam muito e falam sempre ao coração do homem moderno, né? Cora de Corlóquio. Corat cor loquitur, né? O coração fala ao coração. Justamente porque Isso. Newman ele não busca uma religião de sentimentalismo e também não busca uma religião de racionalismo. Newman ele busca uma religião que seja o equilíbrio, a imagem da igreja primitiva. E onde ele vai encontrar isso é justamente no catolicismo romano. É interessante isso que você falou, né, da lápide dele, porque ex umbribus ad veritatem, né, in veritatem, porque In veritatem. é precisamente das sombras que ele sai, né? É muito interessante quando nós consideramos o contexto da Inglaterra do século XIX, não só da Inglaterra enquanto potência política, mas também da própria igreja da Inglaterra, né? Eu comentava, quando a gente está pensando nisso, quando a gente estuda sobre isso, a Inglaterra de hoje é profundamente distinta da Inglaterra que a gente tinha no século XIX, não é? A Inglaterra do Sim, século sim. XIX é uma Inglaterra que não só é anglicana, mas é de um tempo em que ser anglicano era ser ipso facto anticatólico, anti-romano. Para Sim, termos sim. noção, né, para o pessoal ter noção, aqueles que nos assistem, na Inglaterra a questão do anticatolicismo, do antirromanismo era tão grave, mas tão grave,
que foi apenas em 1829, olha só, século XIX, 1829, para que os católicos fossem emancipados, ou seja, para que eles ganhassem, tivessem restituídos os direitos civis deles. Sim, Então, sim, não era simplesmente ser anglicano, mas o ser anglicano por si, né, dentro de uma nação que era eminentemente anglicana, era ser, pelo mesmo fato, anticatólico, né? Era uma fé que, de alguma maneira, é, era hostil, né, ao catolicismo. Então, quando a gente entende esse contexto, né, do Newman, a conversão dele se torna ainda mais heróica. É mais heróica precisamente porque ele teve que contrapor-se não só contra o homem velho que existia dentro dele, né? Que todos nós temos que lutar todo dia para dizer o creio a Nosso Senhor, mas também lutar contra os homens, né, de alguma maneira, saber aceitar o desprezo dos homens para agradar mais a Deus do que aos homens. Né? Então esse amor heróico pela verdade é muito marcante em Newman. sim, sim. O Newman, no contexto inglês, né, o contexto que nasce o próprio movimento de Oxford, é um contexto justamente reacionário para lutar contra essa emancipação dos católicos, para lutar contra a supressão de vários bispados anglicanos na Irlanda. Né? Os católicos irlandeses, por exemplo, eles tinham que pagar um dízimo para manter as dioceses anglicanas, mesmo que 80, 90% da população irlandesa fosse católica romana, eles tinham que pagar o dízimo para manter as dioceses anglicanas. E aí, nesse período que os Whigs, que eram os liberais, podemos dizer assim, os Whigs, eles tomam o governo, eles são eleitos, estão lá no governo, e eles começam a suprimir várias dioceses anglicanas na Irlanda e a conceder a emancipação dos católicos. Mas essa questão, você dizia-se na época, né? Se você é inglês, você tem que ser anglicano, você tem que ser Exato. contrário ao papismo, né? Exatamente. E é interessante porque o que restava de catolicismo na própria Inglaterra era da Irlanda. Isso que é o mais Sim, interessante, né? sim. A Irlanda ela estava sob o jugo da Inglaterra nesse tempo e o que sobrava de catolicismo na Inglaterra eram os irlandeses. Então, os católicos não eram nem simplesmente dissidentes religiosos, mas também eram realmente estrangeiros no sentido próprio do termo, né? O Newman ele veio realmente Sim. para mudar um pouco disso, porque o catolicismo estava concentrado nas classes daqueles camponeses irlandeses que foram para a Inglaterra. Então, ainda a situação era muito minoria ao catolicismo, né? Sim, sim, exato. E note-se também que esses irlandeses, eles, ao chegar à Inglaterra, eles sempre recebiam os piores trabalhos. Eram os trabalhos que ninguém queria fazer, e era o que sobrava para os católicos irlandeses quando chegavam na Inglaterra, era justamente isso. Então eles eram um grupo marginalizado, sem direitos civis, né? Não tinham liberdade, não podiam votar, não podiam nem sequer se candidatar ou entrar nas melhores universidades inglesas. Né? Por exemplo, há casos de irlandeses abastados, com muito dinheiro, mas que não podiam entrar na universidade, por exemplo, de Oxford, porque eles não podiam jurar os 39 artigos do anglicanismo. Né? Então, muitos deles tinham que Isso, estudar na França, em qualquer outro país, menos na Inglaterra. Né? Foi exatamente. um grande problema isso na época. E causa Um também de grande, muitas grandiosíssimo problema. guerras, né? Porque Com certeza. quando a gente vê a emancipação dos católicos ingleses e irlandeses de modo especial, a gente geralmente não consegue ver que por trás dessa emancipação houve séculos de lutas, de revoltas, de rebeliões, justamente em vista dessa liberdade que se queria alcançar no âmbito social. Né? Liberdade religiosa, Dois cada um séculos, praticava a praticamente. sua fé, mas os direitos civis, nessa época especificamente, depois do século XVII, XVIII, XIX, nessa época aí do século XIX, já havia uma liberdade religiosa, uma tolerância religiosa, poderíamos dizer assim, mas não havia, por exemplo, os direitos civis. Né? Então eles eram considerados como cidadãos de segunda classe ou terceira classe ou pior. Né? Nas melhores das hipóteses, terceira, né? Porque É, depois era mais claro de quinta. Só que é interessante que nós vejamos esse movimento, né? Precisamente porque também, junto com essa crise hostil aos católicos, é claro, a própria igreja anglicana estava em crise, né? Para que o pessoal entenda bem aquilo que nós falamos e que nós vamos falar daqui a pouquinho melhor, é preciso que se entenda a estrutura interna da igreja anglicana.
Basicamente, a igreja anglicana, ela é dividida na divisão tradicional, era em High Church e Low Church, a igreja alta e a igreja baixa, né? O Léo Sim, acabou de mencionar sim. os 36 artigos da Rainha Elizabeth, né? E que era como No se a caso, produção de fé, nesse caso aí, os 39 artigos, 39, isso. exatamente. E tem uma coisa mais interessante, André, porque você tinha a alta igreja, né, que é uma igreja mais ritualística, algo mais formal. Você tem a baixa igreja, que era a igreja de tendência calvinista, mas entre as duas você tinha A poderíamos chamar de Breaker, a igreja média, que era a igreja da maioria dos ingleses, né? Que era sim, apenas uma igreja com rituais, mais doutrina calvinista, e que era uma igreja, poderíamos dizer assim, da elite. Ela não era uma igreja sim. própria do povão, né? As pessoas iam à igreja apenas para matrimônios, batizados, coisas bem assim, sociais, poderíamos dizer, né? Até hoje na Igreja Católica nós vemos pessoas, por exemplo, que enxergam a primeira Eucaristia, o batismo, a crisma, como situações sociais, né? Não conseguem ver, infelizmente, a real dimensão dos sacramentos, né? E a Igreja Anglicana, ela passou, e ainda passa, né? Até hoje ela passa por esse grande problema de ter se convertido na igreja da elite, mas ao mesmo tempo uma elite que não é religiosa. De per se ela não é Isso. religiosa, né? É uma elite mais política também, né? A questão é que na igreja anglicana isso se confunde. Esse é o grande problema, né? É o ambiente, o plano de fundo que o Newman encontrou, precisamente porque, justamente por essa relação muito próxima, né? O chefe da igreja anglicana é o rei, era a rainha, né? Atualmente a rainha. Então o grande problema é exatamente esse. Como é que eu vou escolher um bispo? Eu escolho um bispo que é próximo, que é amigo da rainha. Agora, se politicamente se está em crise, é quase inevitável que religiosamente também se esteja. É esse o grande problema da igreja anglicana, né? E o Newman ele viu exatamente isso. Quando o Newman ele olha para a igreja anglicana, ele vê uma igreja que perdeu, em grande parte, todo o sentido sobrenatural. Na Perdeu sua verdade, essência. o Newman estava lutando, exatamente. O Newman lutava para provar que a igreja anglicana era a igreja de Cristo, mas nem os bispos queriam Nem os provar que a igreja bispos anglicana era a igreja acreditavam de Cristo. nisso. Isso, exato. Exatamente. Então o Newman falava, não, a igreja anglicana é a igreja de Cristo, mas tá, e daí, os bispos, né? E daí que a igreja anglicana é a igreja de Cristo? Qual o sentido de ser a igreja de Cristo, né? Perdeu-se todo o Sim, sentido da religião verdadeira, né? O sentido de eclesiológico da religião verdadeira. O sentido sim, escatológico até mesmo, né? Como se não dissesse respeito à vida do homem. sim. Isso E, é e aí, realmente e aí foi bem interessante você tocar nesse ponto, André, porque o anglicanismo é diferente Isso aí vai ser uma das bases do movimento de Oxford. O anglicanismo, de uma forma diferente do luteranismo ou do catolicismo, da ortodoxia, ele não tinha um corpo doutrinal consolidado. O anglicanismo ele nunca chegou a ter um corpo doutrinal consolidado, né? Por quê? Porque Henrique VIII ele rompe com Roma por questões políticas e morais, né? Tanto que até a época de Elizabeth I, né, da rainha Elizabeth I, a maioria das pessoas na Inglaterra ainda se consideravam católicas sem o Papa, mas se consideravam católicas. Por quê? Porque mantinham suas práticas, mantinham suas crenças. É, tem um livro muito interessante sobre a Reforma Inglesa, no qual se fala, agora eu não consigo lembrar bem o nome do autor, mas na qual ele disse que as pessoas, inclusive os sacerdotes anglicanos, eles continuaram celebrando o novo rito da Igreja Anglicana como se fosse o rito católico, né? E as pessoas eu continuaram nem sabia que era anglicano. continuaram acreditando na Eucaristia, na intercessão dos santos, em toda essa doutrina católica romana, né? Eles não se viam como pessoas fora da Igreja Católica. Para eles, eles continuaram sendo católicos, né? Até que Elizabeth I é quem vai, vamos dizer assim, ela vai romper com Roma definitivamente, vai perseguir a Igreja Católica e nós vamos ter esse afastamento entre a Igreja da Inglaterra e a doutrina católica. Exatamente. E isso é muito importante, pessoal, que o Léo falou, precisamente porque o Newman, ele vai precisamente, quando houve a cisão, né, a cisão anglicana,
não se sabia muito bem, nenhum inglês ele achava, não, deixei de ser católico e agora virei anglicano. Na mente do povo não havia essa mentalidade, né? E, de alguma maneira, o que o Newman queria provar é que a igreja anglicana era exatamente a mesma igreja que a igreja católica ela reivindicava ser. A igreja católica reivindicava a autoridade patrística, a autoridade apostólica, e o Newman falou, não, mas isso é propriedade da igreja anglicana. Nós somos a igreja apostólica, né? Por isso que no início do movimento de Oxford, a igreja anglicana estava numa crise muito grande, né? E no início do movimento de Oxford foi muito interessante, que ele começou com um movimento que era o movimento dos tracts, chamava-se, né? Ele fazia pequenos Sim, folhetos com os amigos dele e difundia. E esses folhetos tinham conteúdo eminentemente católico. Ele se sim. dirigia aos bispos ingleses e falava assim, bispos, sucessores dos apóstolos. E os ingleses falavam, nós somos sucessores dos apóstolos? Nem a gente sabia disso, né? Sim. Porque a própria igreja, Inclusive, a igreja inclusive, André, um terço dos folhetos, dos Tracts for the Times, a gente chama tracts, mas a gente poderia traduzir como folhetos de atualidades, né? Seria uma tradução boa. Um terço desses folhetos foi o próprio Newman que escreveu. Ou seja, o folheto isso, inteiro, o começo ao fim, um terço desses folhetos ao todo, dos 90 do tempo que Newman passou no movimento, um terço desses 90 folhetos foi o próprio Newman que escreveu, ou ele que idealizou os outros também, hum, né? ele era um dos mais ativos, né? Ele era mais ativos. Isso é muito importante, porque esse movimento que nós estamos mencionando agora é precisamente uma forma de reação contra a crise que a igreja anglicana ela estava passando. Sim, Então, a igreja anglicana estava, de alguma maneira, perdendo sua fé, perdendo aquele sentido sobrenatural que dá sentido a falar de verdadeira religião, sentido a falar de Cristo Redentor, né? E precisamente para recuperar esse sentido sobrenatural que via-se a igreja anglicana perdendo, eles falaram, não, nós precisamos mostrar e fazer com que a igreja anglicana se reforme. Então, a intenção inicial do Newman, que era ministro anglicano, e dos seus amigos, era precisamente não voltar ao catolicismo, mas era reformar a igreja anglicana, ou seja, fazer a igreja anglicana mais fiel àquilo que era o espírito sim, da igreja primitiva. sim. Né? Inclusive houve uma própria tentativa de reformar a igreja da Inglaterra, que foi o metodismo, né? E o metodismo, assim como o movimento de Oxford, ele termina sendo rechaçado pelos bispos, né? Ele termina sendo Exatamente. rechaçado. Só que a diferença é que o metodismo ele se converte em uma seita da igreja protestante. Enquanto o Sim. movimento de Oxford, uma parte dos seguidores continuam anglicanos, mas uma boa parte, e geralmente a parte dos mais inteligentes, dos mais intelectuais, aderiu a Roma. Né? Então ele tem Exatamente. duas fases, André. Essa é a primeira, Sim. essa que a gente está falando, só para o pessoal que está em casa saber, essa primeira, essa parte que a gente está falando, que é a parte onde o Newman está no movimento de Oxford, ela é a primeira fase do movimento, né? Que é a fase intelectual, a fase teológica, a fase espiritual. Né? A segunda fase, que já foi pós-Newman, ela foi a fase ritual, chama-se fase ritualística. Né? Então você tem um redescobrimento de missais, a restauração dos antigos ritos ingleses, é uma tentativa já de começar a usar casulas, estolas, coisas que haviam caído em desuso na Igreja da Inglaterra depois da reforma litúrgica de Thomas Cranmer. Sim. E o que é interessante, isso que você falou, é que o porquê o movimento de Oxford, e o Newman particularmente, começou a estranhar, né? Precisamente porque eles estavam na intenção de reformar a igreja da Inglaterra, e o que os bispos ingleses acusavam eles? Vocês são papistas. Vocês são papistas Sim, infiltrados. Então, sim, a grande preocupação é que eles estavam falando, não, nós queremos mostrar que a igreja anglicana é a igreja verdadeira, e os bispos anglicanos, não, vocês estão difundindo teses papistas, romanistas, teses heréticas. E aí o Newman ficou profundamente perturbado. Por quê? Porque aquelas teses que estavam chamando de papistas, heréticas e tudo mais, estavam lá em São Justino Mártir, estavam em Santo Agostinho de Hipona, estavam em São Clemente Romano. E quando ele vai investigar, né, e esse foi um dos objetivos, né, foi um dos pontos do movimento de Oxford, investigar a história da igreja, né, e as suas bases patrísticas, quando ele vai investigar, ele vai falar que ele vai perceber que aquilo que os anglicanos eles chamam de heresia era a doutrina corrente, era a doutrina unânime dos padres da igreja. E aí começa até a crise dele, né? E essa é a parte mais interessante, porque é o combate, é o conflito que ele trava não contra os homens do seu tempo, mas contra o velho Newman, o que tinha velho crescido Newman. anglicano, Sim, que era ministro prestigiadíssimo
mas que tem que fazer uma escolha, né? Tem que sofrer pela verdade ou fazer com que a verdade sofresse por ele, né? Ou Isso. ferir a verdade pelo seu orgulho. E uma coisa, André, que poucas pessoas falam é que Newman ele foi, a princípio, né, depois de sua primeira conversão, que a gente chama a primeira conversão de Newman, que é por volta dos seus 15 anos de idade, ele se converte, ele realmente fixa na mente dele, na cabeça dele, a ideia de dogma, a ideia de doutrina fixa, estrita. Essa primeira conversão de Newman o tornou um evangélico calvinista, né? Ele continua na igreja da Inglaterra, mas ele fica na igreja, como ele chamava, a religião da Bíblia, né? Então ele fica na igreja calvinista, ele é um evangélico da Low Church, né? Um anglicano Low Church, né? Igreja baixa, né? Somente com a redescoberta, né, que ele faz dos padres da igreja, é que ele começa a ter uma ideia de hierarquia, de eclesiologia, uma coisa que ele não tinha até então, né? Então, para isso, Newman ele vai precisar escrever um livro chamado Os Arianos do Quarto Século, né? Quando ele escreve esse livro, ele finaliza esse livro por volta de 1832, o movimento de Oxford começa no ano seguinte, né? 33. Ele descobre a igreja primitiva, né? E quando ele descobre a igreja primitiva, ele vai ver que ela é o contrário de tudo aquilo que os protestantes falavam, de tudo aquilo que os modernistas, né? Hoje a gente chama modernistas, na época eram os liberais, de tudo aquilo que os Sim. liberais falavam. Por quê? Porque a ideia protestante e a ideia liberal ou modernista, ela prevê que a igreja, ela não era nada do que ela é hoje, né? Ela era simples, não Ela tinha tem uma dimensão dimensão visível. definida, exato, não tinha Exatamente. doutrina Eles negam definida, não tinha principalmente a dimensão hierarquia. visível. A Pode dimensão falar. visível jurídica da igreja, né? Isso. Eles negam a dimensão visível jurídica, hierárquica. Sim, eles não acreditavam em nada, nada disso, né? Não acreditavam em dogma, não acreditavam em autoridade, né? Eles diziam que a igreja primitiva era simples. Só que aí Newman ele descobre, com essa pesquisa que ele fez, a igreja primitiva. E ele vai ver que sim, que na igreja primitiva você tinha uma igreja que era espiritual, sem ser sentimental, e que era intelectual, sem ser racionalista, né? Era uma igreja que, segundo ele mesmo conta, ela era o templo da sabedoria e da santidade sobrenaturais, né? Ela era um equilíbrio, né? Ela era como ele mesmo chama a igreja primitiva, de essência do evangelho, né? Ao passo que ele percebe que o protestantismo, que supostamente seria evangélico, ele não era cristão. Por quê? Porque ele nem reconhecia a igreja, nem reconhecia a razão, né? Lutero ele diz só a fé, né? Sola fide. Então, esse princípio de só a fé, ele vai ter um grande problema. Por quê? Porque Lutero ele está rechaçando a razão, né? Uma das grandes coisas que Lutero faz no nível filosófico é excluir Tomás de Aquino, né? Ele, inclusive, em um dos sermões, Lutero chega a dizer que Tomás de Aquino está no inferno. Por quê? Porque eles é só a fé. Então, essa história de razão não basta. A história de livre-arbítrio, Exato. E levou os o fiéis legado a do uma livre interpretação subjetiva da Bíblia, né? Ao passo que existia uma interpretação subjetiva da Bíblia, Newman ele vê, ó, não. Na igreja primitiva você tinha uma hierarquia, e essa hierarquia ela era a guardiã da verdade, né? Newman ele diz que não é o dogma que serve para os sermões ou vice-versa, mas que é a própria hierarquia que, guardando a verdade, transmite essa verdade, esse dogma, aos fiéis, né? E por isso ele vai se identificar muito com Santo Atanásio, né? Nessa obra, Newman ele fala muito de Santo Atanásio. Inclusive, se a gente ver, a gente vai ver que essa coincidência entre Newman e Santo Atanásio, ela não é puramente simbólica, mas ela vai ser real. Porque o Newman católico, ele sofreu muito mais do que o Newman anglicano, né? Ele sofreu muito mais que o Newman anglicano. Então ele se torna, querendo ou não, o Atanásio contra o mundo, né? Ele se torna o Atanásio contra a própria estrutura da igreja na Inglaterra pouco tempo depois, né?
sim, e sabendo que ele não teria temporalmente nada a ganhar se convertendo, né? Temporalmente, as perspectivas eram as piores para ele. Ele sabia Não, que pelo se ele se contrário, convertesse, ele perdeu até o contato familiar, né? exatamente, A mãe dele morre nesse período que ele está em Littlemore no processo de conversão interna, né? Se livrando do velho Newman, conforme você falou. isso, A mãe dele morre nesse período, mas ele tem uma irmã que ela nunca mais vai falar com ele, né? E, inclusive, vai proibir o marido dela de falar com Newman, porque Newman já estava quase convertendo o marido dela também, né? Ela vai se entregar, ele tem sim, um irmão, Newman ele vai ter um irmão que se torna missionário calvinista, né? Missionário puritano, que é o Francis Newman, né? sim, Então vai ser uma coisa totalmente terrível na vida dele, porque ele chega a escrever nos seus diários que todo mundo abandonou ele, né? Ele vai se sentir só, ele vai ser abandonado de todo mundo e todo mundo vai atacar ele, né? O fato do Newman ter se convertido gerou para ele uma revolta em toda a Inglaterra, né? Todos os jornais escreviam alguma coisa contra o Dr. Newman, né? Era assim como eles eram chamados na igreja anglicana, né? Era Doctor, né? Todo mundo sim. escrevia alguma coisa contra o Newman. E até foi por isso que ele foi preso a escrever o Apologia Pro Vita Sua, né? Que é a obra mais Sim, famosa também, sim. uma das mais famosas. Ele Apologia Pro Vita escreve, Sua é a obra em que vai defender-se, né, das acusações. sim. Ele escreve na realidade duas obras biográficas, né? A primeira é Loss and Gain, né? Perder e Ganhar, que é uma novela baseada na vida dele. E a segunda vai ser a apologia, justamente porque começou a sair na imprensa um monte de calúnias contra Newman, né? Então ele precisa escrever, e é essa, por incrível que pareça, é a apologia quem vai restaurar a, a, a própria fama do Newman na sociedade inglesa. Tanto entre os anglicanos, que viam Newman como um traíra, né, como um traidor, quanto entre os católicos que viam Newman como um protestante Com disfarçado. estranheza. É. Sim, sim. Até porque o desenvolvimento da doutrina cristã, o livro que ele publicou, não foi um livro que foi unanimemente acolhido pelos católicos de imediato, não é? Não, Foi um não. livro que, Inclusive porque ele o ano da começa a conversão dele, escrever como anglicano, né? Para exatamente, sustentar, no para retiro dele. sustentar a ideia de terceira via, a via média, né? Ele começa a Sim, escrever como exatamente. anglicano. Exatamente. Eu acho que convém que a gente comente um pouquinho, né? A gente já está falando da conversão dele, mas comentar de um dos estopins que foi para essa conversão, né? Que foi o encontro com o cardeal Wiseman, Wiseman, Nicholas Wiseman. sim. Isso é um ponto muito importante da conversão dele, né? A grande, o grande estopim que fez com que o Newman pensasse muito na conversão dele foi precisamente o encontro com Wiseman. Para aqueles que não o conhecem, o Wiseman, Nicholas Wiseman, era o reitor do colégio inglês em Roma. Então, lá pela década de 30 do século XIX, ele estava lá no colégio inglês de Roma. E o Newman, uma vez foi visitar Roma com os amigos dele, né? Com um amigo dele, não lembro exatamente quem é, talvez você se lembre, não sei se, eu não me veio a memória agora. Na realidade, o Newman, ele, quando ele visita Roma, ele já está com um ajudante, né? O outro amigo dele Exatamente. havia deixado ele na Sicília, né? Já no mar da Sicília. Newman ele vem para a Itália, visita a Itália praticamente só, né? Tanto que ele adoece no final da viagem, né? Que ele, quando ele escreve o poema que depois se tornou o hino, né? Lit Kindly Light, né? Guiai-me, luz amável. E é em Roma que ele vai encontrar o Wiseman e vai começar a tentar travar Ele começa Coloque com ele. uma reunião bem não amistosa, né? Eles começam Sim, se bicando, mas termina que ambos veem, reconhecem que, ó, esse cara é inteligente, não, você é inteligente e sim, terminam chegando a pontos comuns, né? Isso vai exato. deixar O uma Wiseman, ele tentou fazer um apostolado, né? Ele tentou fazer um apostolado com o Newman, e o Newman também tentou, de alguma maneira, converter o Wiseman. converter o O que Wiseman, só vai sim. depois, o que só vai se tornar mais relevante quando o Wiseman ele volta para a Inglaterra, né? Porque o Wiseman volta para a Inglaterra, e aqui é o ponto importante, e o Wiseman ele lembrou-se de Newman e dos colegas dele, e falou, agora eu vou começar a fazer uma série de artigos, vou começar a escrever para É, mostrar que o movimento de Oxford não é um movimento, por assim dizer, por mais que tenha boas intenções,
ele não vai alcançar o fim que ele espera, né? E aí, um dos artigos que impactou profundamente o Newman foi um artigo em que o Wiseman explicava, né? Olha, nós temos o movimento de Oxford, tudo bem, ele é um movimento que tem boas intenções, mas também os donatistas tinham boas intenções. Os Sim, arianos tinham boas intenções. sim. Então, tem uma coisa em comum nos três. Os três tentaram fazer reforma da igreja, a parte da igreja, a parte da hierarquia. E caíram o quê? Inclusive, Caíram em hierarquia. inclusive, André, isso deixou o Newman furioso, né? O Newman ele Furioso, ficou furioso. furioso com o Wiseman, inclusive Angustiadíssimo. ele escreveu tentando rebater o Wiseman, né? E ele estava trabalhando já em um tratado justamente refutando o Wiseman quando começou a reação negativa ao tratado número 90, né? Que já já a gente pode falar dele também em específico, né? O Sim, tratado número 90, que é sim, que seria como a base da via média anglicana, não é? Aquele que o Newman acreditava como a via média, né? Acredito que às vezes aqueles que estão assistindo podem ter uma dúvida muito grande. E foi inclusive uma das questões que chegou no Instagram da Sociedade Newman Brasil, era sobre isso, né? Se o movimento de Oxford era um movimento que dizia que a igreja anglicana fazia parte da igreja católica, não é? Era parte da igreja de Jesus Cristo. sim. Pode comentar sobre esse Tratado 90? Sim. Então, começa a ter essa série de guerras, né? O episcopado acusava Newman e acusava os outros membros do movimento de Oxford. Ao mesmo tempo, você tem a restauração da hierarquia da Igreja Católica. Isso deixa o pessoal do movimento furioso também, né? Por quê? Porque nós podemos dizer que o movimento de Oxford ele foi, em certo sentido, começa a ser reacionário. Ele começa a reagir no sentido de não deixar que os princípios católicos romanos, por exemplo, entrem na Inglaterra, né? Eles viam isso como uma traição, né? Eles veem na igreja anglicana, eles veem a igreja anglicana dominada pela política, eles veem que os bispos eles vão ser indicados por políticos, né? E vão ficar omissos diante disso, e eles começam a se revoltar com essa situação. Então, depois de sofrer ataques, tanto da parte dos católicos, quanto da parte dos próprios anglicanos, né, dos correligionários deles, o Newman, ele tenta responder a questão que é a questão chave do movimento de Oxford. Então, se alguém pergunta qual era o principal objetivo do movimento de Oxford, a gente pode resumir em um, apenas em um, que é responder à questão o que é a Igreja da Inglaterra, né? Porque nem eles mesmos tinham certeza do que era a Igreja da Inglaterra. E Exatamente. chega um momento em que o Newman diz: oh, nós somos católicos. E as pessoas dizem: como assim a gente é católico? A gente nunca foi católico. E o Newman diz: somos. Ele vai dizer lá: ó, a igreja romana ela excedeu o limite. Ela caiu na idolatria, ela adora o Papa é a besta, né? Inclusive Newman vai chamar o Papa de Ele besta, chamava né? o O pai de besta. anticristo. Ele chama o Papa de anticristo, mas ao mesmo tempo ele se posiciona contra a teologia liberal da Alemanha, né? Então começa a vir as teologias liberais da Alemanha, começam a ganhar espaço em Oxford, inclusive, e o Newman ele vai dizer, ó, a gente evita o excesso de Roma e a gente evita as heresias do protestantismo. Então, Ele falava, né? se a gente consegue Ele reformar a falava. igreja, é somente a igreja anglicana. A igreja anglicana Sim, vai ser o único espaço onde a gente vai poder retomar a patrística, onde a gente vai poder retomar a doutrina dos apóstolos, onde a gente vai poder reconstruir a igreja primitiva. E exatamente. todo mundo fica assim, não, isso não tem como. Isso não tem como, né? Porque os próprios anglicanos já se reconheciam como protestantes, né? Era o Sim, protestantismo de Pluvial e Mitra. Era só isso, né? Então, o que é que ele faz? Newman vai pegar os 39 artigos. Os 39 artigos, para os que estão nos assistindo, eles são a base do anglicanismo, né? Além dos artigos do credo, que a gente conhece, do credo apostólico, eles dão uma leitura nova a todos os dogmas de fé da igreja, né? Inclusive negando alguns dogmas. Então,
O coração, a pedra angular do anglicanismo, são os 39 artigos. E Newman ele vai escrever um tratado, acredito que um livro até um pouco conciso, né? Onde ele vai tentar explicar que não, que aqueles 39 artigos eles são 100% católicos. 100% católicos. E O nisso problema, os anglicanos não concordam. todos os bispos da igreja anglicana vão cair em cima dele, né? Todos os bispos da igreja anglicana vão dizer, ó, isso é mentira, isso não é assim, nós não somos católicos, vocês que estão querendo pular para Roma. E nessa época, 10, 15 membros do movimento de Oxford já tinham aderido a Roma, né? Já tinham passado Sim, para a igreja católica romana. Então, todo mundo, sim. em todos os lugares, se escreve, ó, o Newman, ele é católico. Esse cara é um espião do Vaticano, poderíamos dizer assim, né? Isso deixa o Newman tão amargurado que ele deixa tudo, né? Inclusive, ele diz, quem me expulsou de Oxford foram os liberais. Apesar dele mesmo ter se demitido, mas ele diz, quem me expulsou de Oxford foram os liberais. Por quê? Porque ninguém aceitou, Newman começou a ser perseguido. Inclusive, tem anedotas das pessoas do tempo de Newman que dizem que ele passava na rua e o povo gritava, lá vai o papista, né? Então, Sim. isso foi bem complicado para o Newman. Então, ele se retira. Depois disso, ele se retira. Ele se isola na zona rural, em Littlemore. Littlemore, né? É. Em Littlemore, ele se isola, ele tenta viver a vida de um monge e continua estudando os padres da igreja, né? Inclusive, nesse período, ele recebe uma carta do próprio Wiseman, né? E o Wiseman diz, Sim. até quando você vai tardar a sua conversão? Né? Mas há uma coisa que o Newman fala, e ele deixa bem claro, eu nunca quis mudar de igreja. O Newman nunca pensou na vida dele em mudar. Ele só muda quando ele vê que a verdade está bem diante da cara dele e ele não tem como negar, né? Isso. Ele fala no Apologia Pro Vita Sua que simplesmente não foi um simples processo em que ele começou a se convencer que a Igreja Católica era a Igreja verdadeira. É simplesmente ele olhar para a Igreja Anglicana e ver aquilo com certeza não era a Igreja de Cristo, né? Ele já era algo claro, é na nota 5 na Apologia Pro Vita Sua. Ele fala sobre isso, né? Sobre o anglicanismo, que Sim, simplesmente tornou-se sim. evidente. Ele não precisou passar por um processo assim de convencimento silogístico, não. Simplesmente chegou um momento em que ficou claro como água para ele que a igreja anglicana nem mais se reivindicava para ser a igreja verdadeira, e uma igreja que não reivindica para si ser verdadeira também não pode ser verdadeira, né? Então, isso foi um choque para ele, né? Um choque muito Exato. grande. Que não reivindicava as notas da verdadeira igreja. Tal Exatamente. qual está no credo de Nicéia, né? Nem era Isso, o santa, Newman nem era falava. católica, nem era apostólica, nem era una, não é? Porque a O própria Newman queria igreja convencer os anglicana, americanos, né? exato, a própria igreja anglicana nos Estados Unidos, ela começa a se separar da igreja anglicana da Inglaterra. Ele diz, ó, isso aqui não dá mais, né? Chega um Sim, momento na vida do Newman onde ele pega uma briga grande com o bispo dele, né? O seu bispo anglicano. Justamente porque os anglicanos queriam criar uma igreja, construir uma igreja em Jerusalém, né? Eles queriam construir uma igreja em Jerusalém e para escolher o bispo dessa igreja, eles escolhem um luterano, né? Um luterano alemão e não um anglicano. Aí Newman diz, como é que pode haver uma igreja da Inglaterra em Jerusalém sem um bispo da igreja da Inglaterra? Vocês colocaram um herege lá. Porque, veja, Newman, ele chegou em um determinado momento em que ele se convenceu de algo. Ele se convenceu de algo. Ele viu a crise ariana do quarto século e ele via a igreja da mesma forma. Chegou um momento em que ele disse, ó, isso aqui está parecendo a crise ariana. Os protestantes são os arianos, a igreja anglicana são os omissos, né, aqueles bispos omissos, os cristãos omissos diante da situação, e Roma está onde Roma sempre esteve. Então ele diz, é aquilo mesmo. Né? Ele chega um momento que ele olha para as três confissões e ele diz, Roma sempre esteve no lugar onde ela esteve.
Tanto que quando Denominação Newman, do... sim, quando Newman ele se converte, assim, podemos dizer a conversão, a segunda conversão do Newman, que ele chama o padre Domenico Barbieri para Littlemore, o padre Para fazer a chega em um, abjuração, né? o padre chega em um dia chuvoso e Newman, numa noite chuvosa, e Newman simplesmente se ajoelha nos pés dele e pede para ser recebido na Igreja Católica, né? E aí ele se Sim. confessa, ele vai receber a Eucaristia pela primeira vez, né? Vai ter toda Para essa, que o essa... pessoal entenda, para que o pessoal entenda, a gente está falando de uma conversão de Newman, mas não foi uma coisa muito rápida não, né? O artigo de Wiseman, que causou um impacto profundo em Newman, é de 1839. O Newman se converteu nessa segunda conversão que o Léo está falando em 1845. Então foram aproximadamente 5 anos de angústia profunda até decidir chamar o padre, né? E a narrativa dessa história é extremamente interessante, que ele chama o padre sem falar para que ele está chamando, né? Ele chama o Sim, padre não sabe por que ele está indo para lá. E quando o padre chega, ele se ajoelha diante do padre e abjura, né? Abjura sim. da heresia. É muito Inclusive, bonito. inclusive, inclusive porque o padre Domênico já tinha se encontrado com ele antes. O padre Domênico já Isso. tinha ido lá sem ser convidado para conversar com ele, né? Foi lá conversar Sim. com ele. E isso é um dos fatos mais interessantes da vida de Newman. E uma das pessoas aqui, permita-me olhar aqui direitinho a mensagem que foi enviada, ela pergunta o seguinte: a conversão de San Newman se deu por alguma inspiração divina? Né? E eu, quando vi essa pergunta, eu fiquei me perguntando, mas qual a conversão que não se dá por inspiração divina? Exatamente. Porque até a via intelectual, que foi a via que mais puxou Newman para a Igreja Católica, até a via intelectual é uma via que precisa da graça e da luz do Espírito Santo. Então, qualquer Exatamente. conversão que se dá pela graça divina, pela intervenção divina. Né? Newman, ele se converte mediante a intervenção de Deus. Né? Por quê? Porque ele estava em busca da verdade. E assim como Santo Agostinho, Newman sabe que a verdade ela não é apenas uma ideia, mas ela é uma Uma pessoa. pessoa. É Jesus E todo Cristo. aquele que busca a verdade, busca a Deus ainda que não saiba, né? Sim, É isso a coisa mais interessante da vida de Newman. E é uma das lições que eu acredito que Newman deixa, né? Tanto na verdade em geral, claro, mas em relação à conversão do protestantismo. sim, Não sei se ele fala exatamente isso, mas se alguém quer manter-se protestante, não estude os padres da igreja. Porque se você estudar os padres da igreja, se você estudar a tradição apostólica, você não permanece protestante. O Newman prova exatamente isso, né? Ele era um anglicano fiel, totalmente sim, profundo, mas a história da igreja, a tradição apostólica, a tradição patrística, não permitiu com que ele permanecesse anglicano. Não tinha outra sim, opção. Se estuda os padres da igreja, ou você se torna católico, ou você fecha os olhos diante da verdade. sim. Por isso tem aquela frase que muita gente usa essa frase, né? To be deep in history is to cease to be a Protestant. Né? Sim, Aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. Justamente por causa sim, disso. Porque a história da igreja é como Newman ele havia. Ela é sempre essa visão de Roma no lugar onde Roma está, ao passo que todas as heresias elas terminaram na formação desses pequenos grupos religiosos minoritários. Né? sim, De uma tentativa de construir uma terceira via, poderíamos dizer assim, Newman consegue descobrir que só há uma via. Né? Só há uma via onde está a igreja primitiva. Né? Nós sim, poderíamos dizer que esse estudo dos padres foi o que deu o sustento a Newman. Né? Então, se você olhar a história do Newman, você vai ver que ele não, praticamente ele não frequentava as aulas quando ele era seminarista em Roma. Ele só ia fazer os exames, as provas. Né? Por quê? Porque não que Newman ele não quisesse saber, mas é porque Newman ele já tinha estudado Tomás de Aquino. Né? E tanto que Newman, quando ele chega em Roma, ele vai criticar, ele vai dizer, ó, em canto nenhum aqui se estuda Tomás de Aquino. Filosofia dos padres católicos, a teologia dos padres católicos está precisando de uma melhora. Né? sim. Às vezes eu observo a nossa igreja hoje e eu vejo que estamos praticamente na mesma situação de Newman. Né?
Ele sim, acreditava que nós deveríamos melhorar muito o ensino nos seminários, né? Até porque sim, estamos falando de Newman, um estudante de Oxford, né? Oxford, ela não era apenas o centro do anglicanismo, mas ela era o centro da própria Inglaterra no é sentido isso aí. religioso. Todos os bispos anglicanos saíam de Oxford, né? Newman Sim, quase se torna bispo anglicano, né? O bispo de Newman queria que ele fosse escolhido como bispo e as pessoas dizem, não, isso aí é papista demais. Isso aí não vai, né? Então, o Newman, ele vê em Oxford o modelo da universidade, né? Tanto que quando ele escreve o seu ensaio sobre a a educação ideia de uma universitária, universidade. Sim, ele escreve o The Idea of a University, ele escreve esse livro como é, um espelho daquilo que ele viveu em Oxford, né? sim, Ele vê em Oxford um modelo de universidade, só que claro que ele vai agregar alguns pontos que uma instituição como Oxford, por exemplo, não teria, que seriam os pontos católicos, podemos dizer 100% católicos, né? Que confeririam aos estudantes de universidade uma visão católica do mundo, né? Mas sim. Newman ele se converte mais pelos padres da igreja. Sim. Então, E isso é muito relevante para a própria teologia do século XX, em grande parte, né? Porque o Newman, ele reclamou porque não tinha Tomás de Aquino, mas isso é sanado logo depois com Leão XIII, em sim, 1879, que é a grande encíclica sim. Aeterni Patris, que restaura o estudo O tomista nas estudo tomista universidades nas católicas. universidades. Exato. Só que houve um efeito contrário, de alguma maneira, né? Pelo menos essa é uma das narrativas, de que, de alguma maneira, no século XX, né, esse renascimento de São Tomás de Aquino foi tão profundo que se esqueceu um pouco os padres da igreja, Sim, né? sim. Tanto que nós precisamos, na década de 40 e 50, quando começaram as correntes teológicas do Ressourcement, né, que também foram influentes depois no concílio, elas tinham como objetivo também retomar os padres da igreja. Então, Os padres da a igreja. escolástica, Sim. sim, mas padres da igreja também. E é por isso que o Newman ele retorna também no século XX. Né? Ele retorna também no século XX. Tem um grande filósofo que eu gosto muito, não sei se você conhece, Léo, é o Dietrich von Hildebrand. Sim. O Dietrich von Hildebrand, ele cita o Newman ad nauseam também, né? Ele tem um ensaio chamado O Cavalo de Troia na Cidade de Deus, e ele cita o Newman para explicar qual é a verdadeira concepção de desenvolvimento doutrinal e que Sim. foi a base para as possíveis desenvolvimentos doutrinais que podem ter acontecido. Então, o Newman não perdeu a relevância no século XX, né? É uma relevância que permaneceu constante até hoje, Não, exato. né? Teologicamente. Inclusive, ele é considerado um dos pais do Vaticano II, né? Existe, Exatamente. existe entre os bispos do Vaticano II, né? Alguns deles diziam que Newman era o padre conciliar ausente. Sim, Claro que nós sabemos, por exemplo, que o Newman ele não aderiria a uma reforma litúrgica. Apesar de sim, nunca ter sido liturgista, o Newman provavelmente, isso aí, os melhores biógrafos do Newman, né, o Ian Kerr, o próprio Rafael Pardo, que é um espanhol, eles dizem que não, que era mais provável que Newman se posicionasse contra uma reforma sim. litúrgica. Mas em pontos como patrística, educação católica, participação dos leigos, esses pontos eles são chaves para você entender o concílio, se você tiver uma ideia da dimensão do pensamento de Newman, né? Ele tem uma visão profunda e não apenas nesses pontos, mas também nos pontos de revelação, da revelação divina, né? Do contato da igreja com o mundo, e ele, claro, tem a sua parcela no ecumenismo, né? Ele tem sua Sim. parcela no ecumenismo. Claro que não no ecumenismo como infelizmente às vezes ele vem sendo feito, né? Sim. Você tem, por Menos bem exemplo, compreendido, né? é, você tem, por exemplo, o von Balthasar, que foi um dos grandes amigos do cardeal Ratzinger, depois Bento XVI. Ele tem um livro, entrevista, que foi até publicado pela Ecclesia há alguns meses Sim. atrás, na qual ele Com Delubac diz, também, né? o de Lubac também, onde os dois afirmam sobre ecumenismo que as maneiras como esse ecumenismo ele tem sido feito, elas estão sendo agressivas para a igreja.
né? O Baltazar ele fala, inclusive, que exige-se muito e a Igreja Católica dá muito, mas nenhuma das outras confissões cristãs faz nenhuma concessão ao pensamento católico. E ele vê nisso um Sim. problema de perda de identidade, poderíamos dizer assim, né? A gente está abrindo mão do que é nosso para dar de presente a outras confissões que não estão abrindo mão de seus pensamentos, de seu jeito, para nos dar a importância, né? Nos conceder também alguma coisa, né? Então o Sim, Newman, o diálogo de um lado. isso, o Newman ele tem essa vertente, poderíamos dizer, ecumênica, mas claro que não seria um ecumenismo agressivo, né? O ecumenismo que o Newman ele parece manifestar é precisamente aquilo, ele fala isso também no Apologia Pro Vita Sua, né? É que há de ter um diálogo, mas o diálogo, de alguma maneira, ele se orienta à verdade. É quando duas pessoas estão dispostas a buscar a verdade. Sim, Então, o verdadeiro ecumenismo, em última análise, é o ecumenismo que vai conduzir a verdadeira igreja, a igreja claro. patrística, a igreja dos primeiros tempos. E essa é aquela fundada sobre Pedro, que o Newman descobriu e que ele quer fazer com que os outros também Uhum. descubram, né? Então, esse é o ecumenismo bem compreendido que o Sim. Newman ele Inclusive um livro do Newman chamado Difficulties with Anglicans, né? Dificuldades com os anglicanos, ele vai buscar um ecumenismo autêntico porque ele começa buscando o que une, né? Nós vamos aqui tentar expor a verdade, vamos tentar descobrir a verdade. Então vamos buscar os pontos que poderiam unir. E depois ele vai discorrer sobre os pontos que dividem ambas as igrejas, né? Ambas as comunidades cristãs. Ele vai tentar travar um diálogo não agressivo. Em nenhum momento nós poderíamos dizer que o Newman ele seria agressivo com os anglicanos, né? O Newman é muito agressivo com os protestantes, mas com os anglicanos assim da High Church ou algo do gênero, ele nunca foi agressivo, né? O Newman ele não consegue ser agressivo com os seus antigos correligionários. Inclusive, né, na apologia ele expressa a admiração por alguns deles, né? Ele fala do carinho que essas pessoas tiveram para com ele, né? Mas ele também busca sempre, como você falou, ele procura sempre demonstrar a verdade, né? Até porque a vida do Newman, ela foi uma busca pela verdade, né? Se a gente vê a oração coleta da missa própria de São John Henry Newman, ela diz que buscou a amável luz da tua verdade, né? Que buscou ser conduzido pela amável luz da tua verdade, justamente porque é, a tentativa era concentrar todos os esforços mentais, intelectuais, espirituais em busca da verdade, né? Por isso que Newman ele vai ser contrário a qualquer tipo de sentimentalismo. Ele não acredita no sentimentalismo. Ele vai, inclusive, ter algumas brigas com membros da própria congregação do oratório por causa disso, né? Vocês são sim, sentimentalistas demais e esse modelo de igreja não é o modelo que a Inglaterra precisa, né? Se a Igreja Católica quer continuar sua missão na Inglaterra, ela tem que ter menos sentimento e mais razão, não racionalismo. Ele também era inimigo do sim, racionalismo. Mas ela tem que ser uma igreja com mais intelectualidade sem perder sua espiritualidade. exatamente. Tanto que o lema dele é o Cor